Meus irmãos, não deixe vossos filhos diante da televisão. Ela vai alienar vossas crianças. Aueri, gratidão a todos. Que possamos cada vez mais aprendermos com a dissertativa desse português aí, de saber discernir as posições das palavras e ocorrer tranquilidade no saber e no abranger das questões, né? Onipresença. O que seria onipresente? Substantivo feminino, característica ou particularidade daquilo que é onipresente, que se encontra em muitos lugares. Ubiquidade. A onipresença dos santos de devoção. Significado de onipresença, adjetivo, que pode se encontrar em todos os lugares, que está em toda ou qualquer parte. Ubíqua. Significado de onipresença. Onipresença é o plural de onipresenças. Onipresença. O mesmo que ubiquidades. Significado de onipresença, característica ou particularidade daquilo que é onipresente, que se encontra em muitos lugares. Ubiquidade. A onipresença dos santos de devoções. O que seria ubiquidade? Significado de ubiquidade, substantivo feminino, característica do que existe ou está praticamente na maioria dos lugares. Judiciário, teoria segundo a qual o local do crime é aquele em que acontece a conduta dolosa ou culposa, ou onde o resultado do crime foi produzido. Teoria da ubiquidade. Onipresença, capacidade divina de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso se chama controle populacional que foi feito nas terras originárias, né? E assim você vê que sim, é uma trindade de controle, né? É complicado. Circunstância ou condição daquilo que existe ou se encontra em todas as partes. Locais, pessoas, objetos e etc. Fica mais claro quando a gente consegue entender assim, né? Excesso de
excesso de rapidez e facilidade com as quais se conseguem dominar um espaço relativamente grande. A ubiquidade do amor. Etimologia, origem da palavra ubiquidade do francês ubiquité. Então, quando vocês entendem que isso pode ocorrer um outro nome, vocês têm a quantidade de qualidade de separar as coisas e definir que isso nada mais é que um poderio, aí você vai para o lado, sabe o que? Segregação. Mas o que tem a ver segregação ou segregar? Significado de segregação, substantivo feminino, ação de segregar, de separar, de isolar, de se afastar, afastamento, separação. Sociologia, isolamento forçado de um grupo para o afastar do outro grupo principal ou de outros discriminação, segregação racial. Tá? Eles separam e controlam, mesmo assim. Sociologia, forma de dissociação que acontecendo em unidades similares e obedecendo o mesmo imposto, se concentram e se distanciam de outras unidades consideradas diferentes ou divergentes ao mesmo tempo. Então, pessoal, eu deixei aí o que é onisciente, onipresente e onipotente. Tá? E se juntar com isso, você verá que cada um desses tem a sua qualidade, tá? E a sua proporção de mentira, tá? Onipotente vem da colônia, tá bom? Isso deixei o áudio aí explicando e ficou bem claro, né? Onisciência vem da catequização, também deixei o áudio aí explicando e ficou bem claro, né? Onipresença vem da segregação, né? Onde eles deixam bem claro, sociologia forma de dissociação que acontecendo em unidades similares e obedecendo o mesmo imposto se concentram e se distanciam de outras unidades consideradas diferentes ou divergentes ao mesmo tempo, né? Eles ao mesmo tempo estão juntos e unidos e unificados. E também tem muitas outras questões que, se você for colocar junto, você percebe que realmente essas três palavras se batem. Então, as pessoas falam sobre a palavra religião ou religiosidade, né? No corriqueiro do ser humano, aquilo que foi dado como certo, em divisão. Por que de divisão? Porque houve conceito vocal de aceitação sobre isso, né? Então nós não podemos tirar essa parte, né? E poder entender também que as pessoas se aceitaram dessa forma. E hoje nós estamos indo um pouco mais a fundo dessas histórias e dessas colocações que foram deixadas, como ancestralidade e espiritualidade, que é você ter a energia de sentir a natureza, ou um pouco de natureza que você possa ter por perto de você, até que você se adapta e sentir o prazer de se voltar para ela, ter um sítio ou morar como um originário, ou ter um lugar onde você quer ter plantações, uma casinha, enfim, algo que vai te levar além do que isso que foi posto. O ismo da nova era,
o novo mundo, que está no livro de Tiradentes, logo no começo. O começo do novo mundo. E o novo mundo ele está sendo feito de novo, né? De acordo com a vontade da manipulação. E sem informação a gente só vai ficar em debates. E pessoas muito boas e com intenções maravilhosas estão perdendo suas intenções por causa da distorção diária, mental, de existência, de raciocínio e liberalismo de entendimento sobre o que é profundo da existência e do que é afeto de, de reverência a estilos que foi tirado da cultura originária, da cultura dos nossos irmãos pretos, nossos amigos, irmãos, assim como foi tirado também de muitos outros lugares, tá? E foi dado nomes e estilos novos, assim como no Ocidente, tá? Tinha muita originalidade lá também. Então é uma originalidade que se perdeu e veio com esse poderio e formou tudo isso e deu todas essas ações que eu estou falando de natureza, até mesmo com os animais, em forma de outras virtudes, de colocações. O que seria religião, né? Religião, significado de religião, venerar ou aplaudir alguém ou alguma coisa. Substantivo feminino, crença de que existem forças superiores, sobrenaturais, sendo estas responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas. Comportamento moral e intelectual que é resultado dessas crenças. Reunião dos princípios, crenças e ou rituais particulares a um grupo social determinado de acordo com certos parâmetros concebidos à parte, a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo, fé ou culto, religião protestante. Figurado, tudo aquilo que se pode parecer com uma religião. Atualmente o capitalismo sempre foi, né? É uma nova, sempre foi, né? Religião, uma nova ordem também. Culto que culto que é prestado a certa divindade, baseando na reunião dos princípios acima citados. Maneira própria que essa crença assume baseando-se em distintas doutrinas. Eles possuem religiões diferentes, mas continuavam amigos divididos. Reunião das virtudes religiosas, preceitos éticos e caráteres religiosos. Cristianismo. Significado de cristianismo: substantivo masculino, religião ou doutrina cristã que propaga a fé em jesuítas e Cristóvão Colombo ou Jesus Cristo na sua vida e nos seus ensinamentos como filho de Zeus,
teologia, doutrina cristã propagada e registrada no Evangelho. Teologia, reunião das religiões que propagam a fé em Jesus Cristo, jesuítas de Cristóvão Colombo, cada uma dessas religiões em separado, com princípios e regras próprias. E é isso aí, pessoal. Então,